E aí galera, beleza? Bom, vamos para mais um vídeo aqui nosso então do Estúdio com Prazer, né? E eu queria lembrar sempre, eu queria lembrar vocês que nosso objetivo aqui no Estúdio com Prazer, nos nossos vídeos semanais, né, é fazer uma cobertura completa aí sobre planejamento de estudos, sobre acompanhamento de estudos, tá? Então, o objetivo é que a gente consiga orientar vocês na parte técnica, né, de como fazer um planejamento, de como organizar o ritmo de estudos, de dar ideias de desenvolvimento de planejamento, mas também, claro, cuidar e trabalhar bastante a questão da parte emocional, que faz sentido porque engloba todo um conjunto de coisas importantes para que você tenha um bom rendimento, tá? Então, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre equilíbrio, tá? Mas antes de entrar na parte de discussão e desenvolvimento, eu gostaria de ver algumas definições aqui, ó. Se você for no dicionário, você vai em equilíbrio, está escrito assim, ó: posição estável de um corpo sem oscilações ou desvios, igualdade quantitativa, estado ou condição que se mantém constante, inalterada estabilidade, estabilidade mental e emocional, autocontrole e comedimento. Percebam, claro, você tem uma parte aqui até da física, né? Condição de um sistema em que forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se mutuamente. Mas eu queria, de tudo isso que eu li aqui sobre a definição de equilíbrio, eu queria me atentar, claro, nessa parte de estabilidade mental e emocional, autocontrole e comedimento, mas também na questão assim, ó, posição estável de um corpo, sem oscilações ou desvios, né? Aí você fala, Suzuki, isso não é mais uma coisa da física, né? Ou, sei lá, estado sem oscilações e desvios, né? Estado constante de um corpo. Mas eu queria transferir para uma coisa bem racional do ponto de vista do estudo que a gente tem, racionalizar a emoção, né? Do estudo que a gente vai fazer hoje aqui, dessa parte do equilíbrio. Quando eu falo racionalizar a emoção, é o que, gente? O nosso cérebro, o nosso sistema, né, cerebral, o sistema neural aqui, ele deve ser tratado de forma bem racional para trabalhar as emoções, né? Se nós conseguirmos começar a trabalhar as nossas emoções de forma racional, ou pelo menos em parte racional, isso vai facilitar muito o nosso trabalho, isso vai facilitar muito o nosso entendimento de uma série de coisas importantes que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia. Então, eu queria que a gente desse esse enfoque mesmo um pouco mais racional para as nossas próprias emoções, tá? Ah, quando a gente fala sobre equilíbrio, né, e quando a gente fala sobre não ter essas oscilações, isso é muito importante, né? Que a gente consiga ter uma situação em que a gente possa não se empolgar demais com momentos importantes, interessantes e felizes, né? E quando eu falo não se empolgar demais, não é você não ter os seus picos de felicidade, não é você ter o prazer, não é você ter a alegria de dividir bons momentos e momentos em que você está bem, em que você tem resultados positivos das coisas que você está buscando, não só, claro, na parte de pré-vestibular, mas quando eu falo buscar momentos bons que você está vivendo na sua parte pessoal, na sua parte familiar, nos teus relacionamentos e também na tua vida profissional, que para vocês que são estudantes, eu sempre gosto de lembrar, né? Quando você preenche uma ficha, vou ser repetitivo aqui, mas quando você preenche uma ficha, tá lá, tem um nome, e na profissão você coloca estudante. Então você tem que exercer bem a sua profissão. Porque senão, gente, se nós não temos essa consciência, né, de dividir as nossas áreas, a gente começa a se perder, porque a gente acha que o estudo é diferente do trabalho. E aí daqui a pouco, quando você sair do teu estudo, você passar para a faculdade, você sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho, você vai passar a ter os mesmos problemas, mas por motivações diferentes, né? Então você vai continuar tendo as suas ansiedades, você vai continuar tendo os seus perfeccionismos descabidos, você vai continuar tendo a tua tensão e o teu nervosismo sem que, de alguma forma, isso faça algum sentido, mas motivado, como eu estava dizendo, motivado por situações diferentes, né? Eu sou ansioso porque eu quero passar no vestibular. Daqui a pouco eu sou ansioso porque eu quero passar na disciplina da faculdade ou porque eu quero terminar a faculdade. Daqui a pouco eu sou ansioso porque eu preciso entrar no mercado de trabalho. Eu sou ansioso porque eu vou casar. Eu sou ansioso porque eu quero ter filho. Eu sou ansioso porque no meu trabalho eu gostaria de ter tido uma promoção, ou que minha empresa desse certo, ou que eu conseguisse um emprego no melhor hospital. Então, assim, a gente vai trocando as motivações, mas o comportamento é o mesmo, né? Mas, como eu estava dizendo para você, acho que a gente não pode ter uma empolgação exagerada,
né? Eu acho que, de novo, a gente pode ficar feliz, a gente pode ficar satisfeito, a gente tem que comemorar, a gente tem que ter alegria na vida, inclusive para as coisas ruins, mas claro, principalmente nas coisas boas. Mas eu não posso, sabe aquelas pessoas, a pessoa passa no vestibular, aí ela sai gritando, ela sai berrando, ela fica, ela quase desmaia, e aí é tudo aquela emoção, né? E aí depois, no outro dia ela já tá triste de novo, ou ela tá mal, ou porque alguém falou alguma coisa. Então, é isso que eu tô falando das oscilações, né? Ah, eu consegui, sei lá, tava aquela pessoa, vou dar um exemplo, aquela pessoa que eu tava apaixonado, que eu tava buscando ter um relacionamento, aí eu consigo, aí minha vida acaba porque é uma emoção muito boa e aí eu tô super empolgado e eu não faço mais nada e é só aquilo, ou eu tenho uma viagem legal para fazer, então eu só foco na viagem e eu não consigo sentar para me organizar nas minhas coisas, para estudar, para nada, porque a gente só tá pensando naquela situação. Então por isso que eu tô dizendo assim, o equilíbrio é a gente ter menos essas oscilações, né? Nem quando a coisa está muito boa, nem quando a coisa está muito ruim, nem quando a coisa está caminhando, porque isso vai acontecer, né? A gente tem que entender assim, vão existir as oscilações de momentos, mas a gente não pode ter as nossas oscilações em termos de reações. Então vai ter momento que vai estar melhor, vai ter momento que vai estar pior. Sabe aquela coisa que a gente fala, a maré está boa, não, a maré não está boa, né? A gente costuma dizer isso. Isso é normal na vida, esses altos e baixos. Se a gente consegue manter um equilíbrio emocional, você pode ter certeza que esses momentos de baixa eles são menores, porque muitos dos momentos de baixa, se você parar para pensar, e esse é um dos passos que eu queria propor para vocês, estou fazendo uma discussão geral, mas depois eu queria, de uma forma mais sistemática, passar alguns passos para vocês, né, sobre o que fazer, como agir, né? Mas se a gente consegue então fazer uma análise, né, respirar um pouquinho, olhar as coisas de fora, você consegue dar uma olhada geral aí naquilo que está acontecendo, você percebe que nos momentos de baixa, muitas vezes o nosso comportamento ajuda, né? O nosso comportamento, a nossa forma de ver e agir, né? Tem problema, por exemplo, que você poderia não ter causado para você dependendo de uma atitude que você tomasse ou que você deixasse de tomar. Por isso que é sempre importante fazer uma análise, né? Você sair da confusão, sair da bagunça, respirar fundo, ter um momento para você de reflexão, tá? Então, assim, quanto a isso, por que nós estamos falando sobre essas situações, tá, gente? Porque nós não podemos misturar as coisas, né? Outro dia mesmo, essa semana, 2 dias atrás, não, 3 dias atrás, eu fui conversar com uma aluna e a aluna chegou para mim e disse assim, porque eu estou me sentindo muito pressionada, está muito difícil, né? Daí eu falei assim, olha, deixa eu te perguntar uma coisa, porque como ela veio falar diretamente comigo, né, eu falei assim, mas a tua pressão tem a ver com a escola, com o cursinho, com o estudo, com o vestibular? Daí ela falou assim, eu acho que não. Eu falei assim, como que você se sente aqui em relação aos estudos, à organização dos seus estudos, a forma de estudar, as aulas que você tem que assistir? Ah, não, professor, eu me sinto bem. Eu falei, tá, então como que tá essa pressão? Da onde está vindo essa pressão? Não, porque sabe o que acontece? Lá na minha casa tem uma situação familiar, a minha mãe está muito pressionada, ela está muito triste porque um tio meu faleceu e eu estou nervosa porque eu preciso ajudar e eu não sei como ajudar. E eu gostaria de falar uma coisa para ela, eu gostaria de falar algumas coisas para ela sobre o que eu estou sentindo, mas eu tenho medo de falar porque eu não queria chatear, porque eu acho que nesse momento ela tem que ter força e eu tenho que ser forte, porque aí a minha avó também não está bem, daí a minha tia tem uma coisa que ela está fazendo que eu não gosto, mas eu também não posso falar porque afinal de contas meu tio acabou de falecer, e aí assim, no final das contas qual que era o grande problema? O problema familiar, era um problema de relacionamento familiar. Daí na continuidade da conversa, ela falou, tem uma amiga minha aqui também que está muito pressionada e que ela está achando que a vida está muito difícil. E outro dia ela falou para mim que ela não sabe nem se viver vale a pena. E aí eu fico nervosa, fico tenso, porque eu não sei como ajudar. Então percebam, gente, que ela pegou um monte de coisa e começou a misturar. Só que onde que ela passa a maior parte do tempo? Aqui na escola. O que ela passa a maior parte do tempo fazendo? Estudando. Então onde ela descarrega isso? No estudo. E aí a gente precisa ter consciência, porque, por exemplo, na minha função especificamente, se essa conversa chega para mim e eu simplesmente digo para ela, não fica pressionada não, tá tudo bem, olha só, você vai conseguir passar no vestibular. Não tinha nada a ver, a pressão dela não tinha nada a ver com passar no vestibular naquele momento.
É claro que ela potencializa, porque aí no momento em que está tudo essa bagunça, aí ela chega aqui, alguém fala sobre passar no vestibular, fala, também tem isso, que droga, como é que vai fazer para passar no vestibular? Passar no vestibular é muito difícil, quando será que eu vou conseguir passar? E aí você percebe que sem o equilíbrio, sem a organização mental, tá tudo bagunçado, não tem nada a ver com o estudo, mas se alguém fala alguma coisa, pode ser um disparador para isso, e ela fala, tá vendo, estudar também não vale a pena, eu acho que não vou conseguir passar, acho que eu vou desistir, e aí você entra numa maré péssima em relação à organização e à possibilidade de você conseguir ter um ritmo de estudo saudável. Por isso que eu falo para vocês, equilíbrio emocional é você, em algum momento, qual que é o primeiro passo, então, tá? Pra gente partir para as dicas. Primeiro passo, você vai organizar a sua cabeça. Você vai respirar fundo, você vai organizar a sua cabeça. Você vai parar um pouquinho agora, né? Você vai se dar 20 minutos, 30 minutos. Primeira coisa que você vai fazer, você vai fechar o olho, você vai pedir aquilo, você vai assim, por favor, pro teu cérebro, dá um tempo para mim, né? Pro teu cérebro, não, pro teu pensamento. E você vai pedir equilíbrio, vai fechar o olho e falar assim, não, cara, preciso ter equilíbrio, preciso organizar. E aí você vai organizar, escrever. A sua vida, ela tem tua parte profissional, que é o teu estudo, tem a tua parte familiar, tem a tua parte de relacionamento com os teus amigos e tem a tua parte pessoal. Gente, não esqueçam. A parte pessoal, problema familiar é uma coisa, problema pessoal é outra. Problema pessoal é você com você mesmo, é o sentido que você dá para sua vida, é aquilo que você gosta de fazer. Não tem nada a ver com problema familiar. Tua mãe tá brigando com teu pai, você fala, eu tô com um problema pessoal. Não, isso não é problema teu. Isso não é problema pessoal. Isso é problema do pai e tua mãe. Ah, mas afeta na minha vida. Tudo bem. Mas aí você não pode deixar misturar. Você não pode dizer que você tem um problema pessoal quando teu pai está brigando com a tua mãe. Ah, mas afeta que eu fico preocupado. De novo, tudo bem, faz parte. Eu também acho que você vai ficar preocupado. Só que isso não tem a ver com problema pessoal. Né? Ah, eu estou com um problema de aprender matemática. Isso não é um problema pessoal. Professor, eu estou com problema com o namorado ou com a namorada. Isso também não é um problema pessoal. Isso é um problema de relacionamento. O problema pessoal é você, com você mesmo, é a parte interna. Tudo bem, gente? Você tem um problema pessoal quando você não está resolvido com você. Ah, eu acho que eu estou gordo. Ah, eu acho que eu estou careca. Eu acho não, eu tenho certeza. Ah, eu acho que eu não estou bem, tudo bem. Eu estou mal porque eu acho que eu tinha que ter mais cabelo aqui. Ah, eu estou mal porque eu acho que eu deveria ser uma pessoa mais equilibrada. Ah, eu estou mal porque eu gostaria de ter menos ansiedade. Isso é problema pessoal, porque é com você, é pessoal, é sua a coisa. Então, separar isso. Qual que é o meu problema na família? Porque às vezes, o problema na família, Suzuki, é que meu pai está passando por um problema lá na empresa e tal, não sei o quê. Você vai ajudar a resolver o problema na empresa? Não. Como é que você vai ajudar? Tendo um comportamento menos agressivo com ele, deixando ele um pouco mais à vontade, entendendo algumas coisas que estão acontecendo, beleza. Já resolveu o teu problema. Passou a não ser mais um problema. É a tua atitude. Se tiver alguma coisa que eu posso fazer, vou lá na empresa, passo um dia lá, resolvo o problema com meu pai, eu dou uma dica, tá tudo bem, faça. Você não vai gastar tanto tempo, você vai ajudar uma pessoa que você ama. Agora, todo dia você acordar, também meu pai está com problema pessoal. Não adianta, isso não vai resolver. Vai resolver o problema dele? Não. Vai resolver o seu? Não. Vai causar mais problema ainda? Vai. Então, temos que tentar controlar. Ah, Suzuki, mas não é tão fácil assim. Concordo. Ontem eu recebi uma aluna que falou, Suzuki, de novo, eu conheço essa aluna há 4 anos. Ela falou, de novo, eu estou começando a ter o mesmo comportamento. Primeiro semestre eu estava super confiante, achando que ia dar tudo certo. E de ontem para hoje eu não dormi porque eu comecei a pensar, nossa, será que eu estou estudando tá certo? Será que realmente eu vou conseguir fazer as coisas? Será que eu vou dar conta de terminar os conteúdos? Eu acho que eu não estou estudando certo, eu acho que eu não vou conseguir os bons resultados. Daí eu falei para ela, falei, nossa, mas de novo está acontecendo isso, né? Ela falou, né, Suzuki, você vê, puxa, de novo está acontecendo, aí eu não consegui nem dormir. Eu falei, não, entenda que é assim mesmo, tem hora que a gente vai repetir. São erros normais, são condições do nosso mental. A tendência é a gente continuar fazendo. Lembra que a gente sempre fala sobre a inércia, né? A inércia mental, a tendência é você continuar fazendo. O que a gente tem que fazer? Bloquear. Não dá tanta importância também, né? Então, primeira coisa, respira fundo, pede equilíbrio e vai organizar. Qual que é o teu problema dentro do cursinho? Qual que é o teu problema na família? Qual que é o teu problema nos relacionamentos com os amigos, namorado, sei lá? E quais são os seus problemas pessoais? Quais coisas você tem que resolver com você mesmo? Tô ansioso ou não tô ansioso? Quero ser menos agressivo? Problema com o teu corpo, problema com a tua... Sabe, se aceitar, se amar. Isso é o segundo passo. Você tem que gostar de você. Senão não tem como você estar equilibrado.
Se todo dia você acorda e acha que você tem que ser mais legal, que tem que falar menos, que tem que ser mais magro, que tem que ser mais alto, que tem que ser mais loiro, que tem que ser mais... Você não está bem resolvido, resolve com você. Porque aí internamente a coisa está bagunçada. Qualquer faísca aí é aquela coisa, né, gente? É palha seca, qualquer faísca vai pegar fogo mesmo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Resolver, respirar, gostar mais da gente. Isso é exercício. Ah, mas como é que eu faço? Eu vou estalar o dedo e falar que eu gosto mais de mim? Isso não é autoajuda? Para de frescura. Para de frescura, gente. Então quer dizer que se você quiser ficar com o braço um pouquinho mais forte, você vai na academia e fala assim, ah, como é que eu faço? Eu estalo o dedo e faço uma aula de musculação. Não. 3, 4, 5 meses. Não tem milagre, gente. Não tem milagre. É todo dia pensar um pouquinho. É todo dia olhar no espelho e dizer que você... e entender as coisas. Não é claro, não é só dizer, ah, eu gosto de você. Não, é entender. Quem que é você, de onde vem você, qual diferença faz. Terceira coisa para ter equilíbrio emocional, para de se importar com os outros. Isso é uma questão social. Sabe aquela coisa? Nossa, que é um saco lá em casa, todo sábado a gente tem que almoçar na casa da minha avó. E aí, o que teu pai te ensinou muitas vezes? Vê se não é assim, em muitos dos casos, muitos de vocês estão assistindo. Lição do pai e da mãe. Não, porque a gente tem que amar a nossa família, porque a gente tem que amar os nossos pais. Você vê o respeito que eu tenho pela sua avó. Tudo bem, legal. Aí sábado, 11 horas, teu pai fala assim, puta merda, saco, tem que ir no caso lá da tua avó almoçar. Todo sábado, não posso fazer nada. Tinha um almoço com os amigos, mas tem que ir lá todo sábado. Que amor é esse, gente? Que verdade é essa? Né? Que tranquilidade é essa de fazer? Então, às vezes você faz isso também. Né? Mas por quê? Porque a gente aprendeu a fazer isso. Né? A gente aprendeu a fazer isso. A gente não é verdadeiro com os nossos pensamentos. Nossa, eu precisava estudar hoje, precisava me concentrar, mas meu amigo, né, tá me pedindo ajuda, eu tenho que ir. Não, você não tem que ir. Assim como teu pai não tinha que ir toda vez na casa da tua avó. A gente tem que ter as nossas organizações, a gente tem que ter as nossas liberdades também de dizer pro teu amigo, se é teu amigo de verdade, a amizade tem que ter liberdade de você chegar para ele e dizer, ó, cara, não dá. Hoje não dá para eu bater papo com você, hoje não dá para te ajudar. Ou depois do meu ritmo de estudos. Senão é mais uma pressão. Ah, eu tenho que você acha que você tem que ajudar todo mundo dessa forma. Ajudar os outros se atrapalhando não é ajudar. Né? Então é uma outra coisa importante para a gente colocar a cabeça no lugar e começar a não dar satisfação para os outros. Né? Porque isso começa desse jeito, gente, e daqui a pouco tá, o que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão pensar dos meus estudos, dos meus acertos, das minhas formas de pensamento? O que os outros vão pensar? O que os outros... Então o tempo todo é o que o outro vai pensar. Isso é uma outra coisa que nós precisamos equilibrar para que a gente possa ter serenidade dentro do ritmo de estudos. Porque senão é sempre o que o outro vai pensar do meu resultado, o que o outro vai pensar da minha prova, o que o outro vai pensar, e isso é muito difícil. Né? Turbilhão de emoções sempre vai gerar desconforto na hora de você ter um momento ali de colocar as coisas em prática. Tá? E percebam que esse turbilhão de emoção e essa falta de equilíbrio, ela se acentua nos momentos mais decisivos. E um dos momentos decisivos, um dos momentos muito importantes, é o momento em que você está realizando a prova. E aí vem à tona uma série de outros pensamentos. Quantos de nós, que quando estamos fazendo uma prova, não estamos pensando no problema que nós estamos passando na nossa casa, ou no problema que você tem com o teu amigo, ou na situação que você vivenciou com o teu relacionamento. Então isso é tudo muito importante para que a gente possa entender que equilíbrio é a gente conseguir separar as coisas. Porque pensa bem, gente, se nós conseguirmos separar isso agora, ter esse equilíbrio, então, por exemplo, quando eu estou estudando, estou pensando no meu estudo, quando eu estou em casa, estou pensando na minha casa, quando eu estou comigo mesmo, estou pensando comigo mesmo, a chance de você chegar na hora da prova e pensar só na prova, não ficar viajando em fazendo outras situações de pensamento. Porque quando você está equilibrado na prova, pensando só na prova, a questão é, se você conseguiu acertar tudo aquilo que você estudou e aprendeu e errou só aquilo que você não aprendeu, tá ótimo, ninguém vai sair insatisfeito da prova. Porque se toda prova que você fizer daqui para frente na sua vida, você acertar tudo que você aprendeu e errar só o que você não aprendeu, é só uma questão daí a gente aprender. E aprender não é tão difícil assim, porque você vai assistir aula, você vai fazer exercício, você vai estudar de novo, quantas vezes for necessário. Que é uma outra coisa que a gente tem que buscar de equilíbrio. Daqui para frente, até a sua prova, adianta querer estudar de tudo? Não. Imagina você querer estudar de tudo. Ah, professor, mas se eu escolher assuntos... Lembra que a gente já conversou em vídeos anteriores. Se eu escolher assunto, não vai ter tempo de ver tudo. É melhor você ver 2 conteúdos e aprender nenhum, ou ver um, esquece um. Ver um e aprende bem.
Ah, mas e se por exemplo, o conteúdo A e B, ao invés de ver o A e B mais ou menos e aprender nada dos dois, ou não conseguir aprender o suficiente para acertar a questão de A e de B, você joga B fora e fala, vou estudar A até a minha prova. Aprende. Aí alguém pessimista vai dizer, mas se caiu o B não caiu o A, você já aprendeu o A, na próxima prova, para a próxima prova você aprende o B. E aí na próxima prova, independentemente de cair o A e o B, você acerta. Ah, mas a próxima prova, se você não começar a pensar sempre que se não der nessa você vai fazer na próxima, você fica muito pressionado. Porque não dá para saber. Porque senão você estuda mais ou menos as duas agora, aí não passa do mesmo jeito. Aí para a próxima prova você estuda mais ou menos as duas de novo e continua não aprendendo. Então às vezes a gente tem que falar, vou aprender A para depois aprender B. Isso também é uma parte que vai... Porque quando você está sob controle, gente, aí você tem equilíbrio. Aí você não está empolgado demais, você está feliz, satisfeito, mas você não está naquela empolgação, naquela coisa, naquela gritaria, naquela histeria também da felicidade. Porque você sabe que você precisa trabalhar com as coisas, porque às vezes uma coisa ou outra pode não acontecer do jeito que você queria lá um pouquinho mais à frente. Mas também você não deixa ir para o fundo do poço quando você tem problemas, por maiores que sejam os problemas. Ah, professor, mas minha vida tá uma droga, tá tudo ruim, tá tudo difícil. E então significa... Gente, é aquela coisa, então vai melhorar. Né? Se está tudo muito ruim, então vai melhorar. E analisa para você ver se realmente está tudo muito ruim. Se tem pessoas que gostam de você, se tem pessoas que torcem por você, se tem pessoas que se importam por você, você já não pode dizer que está tudo ruim. Né? E dentro dessa conversa, uma coisa que eu quero deixar para vocês é nós, da equipe do Estúdio Pão com Prazer, e eu pessoalmente, Suzuki, me importo com você, com cada um de vocês. Isso já significa que já está valendo a pena alguma coisa para você. Vamos tentar sair, muitas vezes, desse nervosismo, dessa tensão, para a gente buscar o equilíbrio e com o equilíbrio buscar rendimento com rendimento, buscar confiança e, claro, a partir da confiança buscar resultado. Porque nunca se esqueçam, nunca a confiança vem depois do resultado. Preciso ter um bom resultado para ter confiança. Não, você precisa ter confiança para ter bom resultado. Então a questão vem, a ordem é, eu preciso ter consciência do que eu estou vivendo. Com consciência do que eu estou vivendo, eu preciso sentar com calma, respirar fundo, pedir equilíbrio e organizar a minha mente. Na organização e na consciência do que eu preciso, com consciência, com organização, você passa a ter mais equilíbrio. Com equilíbrio você passa a ter rendimento. Com rendimento você passa a ter confiança. E com confiança, automaticamente e consequentemente, vai vir o teu resultado. E este equilíbrio você vai aprender a levar não só para passar no vestibular, mas para os momentos difíceis que você vai passar na faculdade, para os momentos difíceis que você vai passar no seu trabalho, para os momentos difíceis que você vai passar e vai continuar passando na sua vida. Mas os momentos difíceis, eles não vão ser tão mais difíceis. E isso vai fazer você ter equilíbrio. E com equilíbrio você vai conseguir ter resultado. Tudo bem, gente? Falei um pouquinho mais dessa vez nesse vídeo, mas acho que a gente precisava fechar essa ideia para que vocês pudessem se tranquilizar também. Para de repente uma reta final, perto de Enem, perto de vestibulares. Agora é o momento da gente ter equilíbrio, confiança, respirar fundo, colocar a cabeça só na nossa preparação e ter muita consciência de que dessa forma a gente vai conseguir chegar lá. Confie no que você está fazendo. Né? Confie no que você está fazendo, se importe pelo seu emocional, porque não tenha dúvida, você vai conseguir chegar no teu resultado, estudando com mais prazer, com mais tranquilidade, com isso. E para isso, você precisa ter consciência daquilo que você está passando. Beleza? Uma ótima semana para vocês, um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus.